Esse salmo que nós temos diante dele, o Salmo 21, é conhecido também como um salmo messiânico. O fato de ser um salmo messiânico comunica para a gente muitas coisas interessantes que têm a ver com o Davi e também tem a ver com o reino de Davi. Isso é importante naquela época e é importante para que a gente tenha essa clareza já desde o início de que esse salmo é um salmo messiânico. Por quê? Porque a história do povo de Israel ela vai ser dividida entre antes de Davi e depois de Davi. A concepção religiosa que as pessoas tinham antes de Davi envolvia um determinado imaginário a respeito de Deus e a respeito de como as coisas estavam organizadas, como deveria ser o relacionamento das pessoas com Deus. Depois de Davi, principalmente do reinado da casa de Davi, as pessoas tiveram uma mudança de mentalidade, organizada em grande parte pelo próprio Davi. Em primeiro aspecto estava que Davi iniciou um processo que não existia em Israel, que é o processo de incluir na liturgia da adoração cânticos, louvores e saltérios. Isso não existia antes. A gente já falou isso anteriormente, quando as pessoas, os sacerdotes, iam oferecer os sacrifícios, não tinha nenhum tipo de louvores e cânticos. Tinha sim cânticos e louvores no sentido da festa civil, mas não da festa religiosa. Em Davi a gente tem essa primeira mudança, que não é qualquer coisa, fala de sentimento e de uma entrega pessoal da pessoa dentro daquele processo, dentro daquele ato litúrgico, ou seja, a partir de agora, o sentimento dos indivíduos contam também no ato de adorar a Deus, e nós temos a inclusão de uma nova esperança presente dentro do imaginário religioso, principalmente depois da morte de Davi. Qual seria? Que logo depois de Davi surgiria o seu filho, que seria o grande salvador e o grande libertador. Em primeiro momento, as pessoas pensaram que seria o próprio Salomão, em razão da sua grandeza, riqueza, poder, glória, fortuna. Tudo isso foi um dos elementos que fez com que as pessoas olhassem para Salomão e colocassem essa esperança da vinda do Messias neste personagem. Quando a gente olha para a história de Salomão e vê que Salomão pecou e errou, e isso é descrito dentro do texto bíblico, isso revela para nós que aquela esperança messiânica continuou perpetuando durante muito tempo, ou seja, as pessoas de Israel continuaram dizendo, bom, não foi Salomão, então quem sabe seja algum desses reis futuros. Alguns nomes surgiram pleiteando essa ideia de ser o grande Messias. Nós temos, por exemplo, o rei Asa, nós temos o rei Josias, nós temos vários reis que se colocaram como um dos representantes e até diziam as promessas que existem lá da casa de Davi, de que viria o seu filho, que reinaria sobre nós, esta palavra está se cumprindo em mim. Josias disse isso algumas vezes da sua vida, mas por azar dele e felicidade nossa, ele não era o Messias prometido. Por que eu estou falando disso neste exato momento? Porque o Salmo 21 é um salmo messiânico, é um salmo de Davi, onde ele conversa com Deus a respeito dessa esperança do Messias. Quando a gente olha para a história do povo judeu, nós vemos dois grandes salmos são citados quando falam da esperança do Messias. E na história do cristianismo, estes dois salmos ganham uma conotação jesuística, ou seja, falam a respeito de Jesus, que é o Salmo 68 e o Salmo 21. Quando os pais da igreja, os primeiros cristãos, eles iam falar sobre a cruz de Jesus, contar a história da cruz de Jesus, eles liam o Salmo 21. Ou seja, a esperança do Messias para os apóstolos e a igreja primitiva, daquela promessa que tem no Salmo 21, cumpre-se na cruz de Cristo. É por isso que o Salmo de número 21 é para nós este salmo messiânico, cheio de esperança e de verdade. Agora nós vamos analisar o texto para que você perceba como é que nós podemos interpretar essa visão de Davi com a visão de Jesus e como isso se dá nesses últimos dias. O texto
Verso 1 já começa dizendo do mestre do canto, Salmo de Davi. Verso 2, Yahvé, o rei se alegra com tua força, e como exulta com tua salvação. Algumas questões interessantes aparecem aqui. Primeiro, Davi chamando Deus de Yahvé. Eram pouquíssimas as pessoas que tinham essa ousadia. Algumas pessoas chamavam apenas de Senhor, porque Yahvé é um nome muito santo. É um tetragrama composto de YHWH, que não era pronunciado pelos judeus, e ao longo da história acabou se perdendo o fonema dessa palavra. A gente não tem certeza mesmo se é Yahweh, Yahvé, Javé ou Jeová, como dizem os testemunhos de Jeová. Esse fonema, para nós aqui, se perdeu um pouquinho, tamanha a sacralidade desse texto. Quando Davi ele diz, Yahvé, o rei se alegra com a tua força, ele está tocando Deus na sua intimidade. Ele está falando Deus pessoalmente, como um amigo, como um irmão fala com o outro. Essa ousadia de Davi é algo que nós não encontramos precedentes antes de Davi. Você pode perceber que todos os outros personagens bíblicos, seja eles Abraão, seja eles Moisés ou qualquer um outro, tinha um certo temor quando falava com Deus, não tinha essa ousadia, essa liberdade de tocar em Deus direto no seu íntimo. Talvez seja por isso que Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus. Talvez seja por isso que Davi tenha ganhado tantas bênçãos das mãos do Senhor, inclusive que Deus honraria a sua casa, de que a casa de Davi viria o grande Salvador, o grande Messias. No caso, nós reconhecemos que esse Messias é o filho de Davi, Jesus Cristo. Então ele já começa dizendo com essa intrepidez, Yahvé, o rei se alegra com a tua força. Que rei? Eu me alegro com a tua força. E como exulta com a tua salvação. Aqui, salvação, ela tem um elemento que envolve a libertação dos inimigos presentes, aqueles inimigos que vinham guerrear, aqueles inimigos que vinham contra a vida de Davi. Mas eu acredito que o Espírito Santo, neste exato momento, tenha inspirado Davi para que Davi olhe para uma salvação que não tem a ver apenas com essas questões materiais, que é a salvação da alma, que é a salvação do espírito, que é aquela salvação depois de que nós morrermos, nós seremos contemplados por ela. E ele diz, eu estou muito feliz porque eu sou salvo. A salvação, então, neste exato momento, não vem da minha própria força, não vem do meu cavalo, não vem dos meus guerreiros, mas vem do Senhor Yahvé, que ele que nos concede. Concede o desejo do seu coração, não negastes o pedido de seus lábios. Nesse verso 3, eu já encontro aqui um outro segredo que muitas pessoas não conseguem vencer na vida, exatamente porque não entenderam o verso 3 do Salmo 21. Concedestes o desejo do seu coração. Ou seja, aquilo que estava no coração de Davi já era organizado e colocado pelo próprio Deus. Perceba que aqui, o verso 3, Davi ainda está falando de si mesmo. Ele não está falando do desejo do coração de Yahvé. Como é que nós sabemos disso? Por causa da palavra seu, está em minúsculo. Então ele diz, concede o desejo do seu coração. Então ele está falando em si na terceira pessoa. Não negastes o pedido de seus lábios, ou seja, o rei tem um desejo, transmitiu isso através das palavras, e Yahvé ouviu essas coisas e atendeu o pedido desse rei, porque eram pedidos que tinham a ver com os projetos e os planos que o próprio Yahvé já tinha determinado para aquela nação, já tinha determinado para aquele reino. Muitas pessoas estão aqui nesse exato momento, seja através da live, seja através do vídeo, e estão se questionando por que os seus sonhos não se realizam. Talvez o seu sonho ainda não se realizou porque você não depositou esse sonho aos pés do Senhor. Você tem dito esses sonhos para o seu pai, para a sua mãe, você tem verbalizado isso nas redes sociais, mas você não gastou um tempo para falar com Deus.
Você não gastou um tempo para dobrar os seus joelhos diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, aqui estão os meus sonhos, aqui estão os meus projetos. Realiza, porque o Senhor tem o poder para isso. Realiza, porque este projeto se realizando é o teu nome que será glorificado e não o meu próprio nome. Fazendo isso, você pode ter certeza que não haverá fracasso nos planos e nos caminhos que trilharemos. Por que não haverá fracasso? Porque cada passo será um cumprimento das promessas que o Senhor já colocou em nossos corações. Aquele sonho que você pensa que é seu, aquele desejo ardente que você tem no seu coração, não é seu sonho. É um sonho que Deus mesmo colocou ali. Mas para realizá-lo, você precisa entrar na presença de Deus com cânticos, adoração e louvores, da mesma forma que Davi fazia isso perante Yahvé. Verso de número 4: Pois tu o precedes com bênçãos felizes, colocas uma coroa de ouro em sua cabeça. Essa coroa que Davi tem, ela não foi conquistada porque Davi era forte ou porque Davi tinha um sangue real, mas porque Deus colocou a coroa na cabeça de Davi. Isso aqui é interessante porque, embora Davi estivesse falando de si também, a gente pode atribuir isso a uma mensagem messiânica, onde nós temos o nosso Senhor Jesus, onde esse Senhor Jesus é coroado com uma coroa de ouro, e ninguém mais pode tirar o seu reino. Seu reino é semelhante à ordem de Melquisedeque, não tem começo, não tem meio e também não tem fim. Ele te pediu a vida e tu a concedestes, dias sem fim para sempre. Dias sem fim para sempre é aquilo que nós estávamos falando, de acordo com a ordem de Melquisedeque. O governo do Senhor Jesus, já aplicando o Salmo 21 para o nosso Senhor, coroado ali na cruz, esse rei não tem começo, não tem meio e nem, não tem fim. Seu reino será para sempre e sempre. Isso alegra demais o nosso coração, porque nós temos a plena certeza que nosso Deus tem todo o controle e reina nesse exato momento. Durante muitas vezes na vida a gente fica se perguntando por que as coisas não estão acontecendo de acordo com os nossos projetos, por que a gente às vezes fracassa demais. Calma, nós temos um rei que não fracassa, nós temos um Deus que cuida constantemente de nós. Grande é a sua glória com a tua salvação, tu o vestiste com honra e esplendor. Verso 7: Sim, tu o constituis como bênção para sempre e enches de alegria com a tua presença. A presença do Senhor é de fato aquilo que nós estamos precisando no nosso dia a dia. E nesse Salmo de número 21, Davi expressa isso de uma maneira bem clara na sua vida. Verso 8: Sim, o rei confia em Yahvé e com o amor do Altíssimo jamais vacilará. É isso que nós estávamos falando anteriormente. Do nosso processo nós não vamos fracassar, nós não vamos cair. Tua mão encontrará teus inimigos todos, tua direita encontrará os que te odeiam. Nessa parte aqui, nós, olhando para a cruz, nós podemos ver que durante aquele momento de crucificação, havia muito ódio em torno da pessoa de Jesus. Haviam ali os seus discípulos, um pequeno número de pessoas que o amava, mas havia também um grande número de soldados, religiosos, pessoas que desejavam a morte de Jesus, desejavam que Jesus saísse de cena. Isso acontecia por causa deste ódio. Mas o verso aqui do que está dizendo, o verso 9, está dizendo que a mão desses inimigos todos não prevalecerão, e não prevalecerão aqueles que odeiam a sua palavra. Isso vale para Jesus, mas também é um cântico de esperança para nós. Na sua vida, há muitas pessoas que te odeiam, há muitas pessoas que não gostam de você, há muitas pessoas que não desejam o seu bem. Essas mesmas pessoas que estão desejando o seu mal, que estão fazendo de tudo para você fracassar, elas não prevalecerão, porque do seu lado tem um Deus que guerreia todas as guerras e sai por vencedor. A beleza dos salmos, de todos os salmos, não apenas do Salmo 21, mas de todos os outros salmos,
A beleza está exatamente nisso, porque os salmistas reconheciam que viver o evangelho não é apenas viver em uma esperança do futuro, viver esperando um céu amanhã, vivendo esperando que a bênção aconteça no amanhã. Não, era também um reconhecimento do hoje, de que o hoje seria transformado através dessas palavras que o próprio Deus tinha organizado e dado para o seu povo. Deles farás uma fornalha no dia da tua face, e Yahvé os engolirá em sua ira, um fogo os devorará. O verso 10 aqui, diferente daqueles outros momentos em que nós falamos sobre os salmos imprecatórios, aqui nós não encontramos um salmo de imprecação. O salmo de imprecação é um desejo de vingança, de justiça, que em vários momentos Davi pedia. Aqui nós não encontramos isso. Embora o salmista do verso 10 esteja dizendo que o fogo engolará as pessoas, esses inimigos, naquele grande dia, é uma constatação profética. É isso que vai acontecer com todas as pessoas que viverem longe da presença de Deus. Então, no Salmo de número 10, nós encontramos o Espírito Santo ungindo a Davi para que este também desse uma profecia, não apenas sobre a salvação ou que organizaria pelo próprio Salvador naquele grande dia, mas também em uma mensagem futura, onde todas as pessoas que não aceitaram esse evangelho, que viveram rejeitando a Jesus, seriam colocados de lado. Verso 11: extirparás da terra a sua posteridade, sua descendência dentre os filhos de Adão. Por que o texto está dizendo isso? Porque há uma diferença entre os filhos da luz e entre os filhos das trevas. Quando o salmista diz isso, e a mensagem profética clama isso de uma maneira bem clara ao longo de toda a Bíblia, não é desejando o mal para quem não segue a minha religião. Não é isso. Mas é dizendo para todas as pessoas que no final de tudo, o mal não prevalecerá sobre os justos. Aqui neste mundo, a gente percebe que o mal está sempre prevalecendo. A gente foi noticiado nessas últimas semanas com o caso do pobre cachorro-orelha que foi massacrado por adolescentes que visualmente eram bonitos, ricos, dentes todos perfeitos, tiveram um privilégio de nascimento que a maioria de nós que estamos aqui não tivemos. Mas a maldade estava nos seus corações desde a tenra idade. O que o texto do Salmo do verso 11 está dizendo? Que a justiça humana pode até dar liberdade para eles. Eles podem se safar porque talvez são jovens, têm famílias ricas, a família é amiga do prefeito, a juíza que estava cuidando do caso é amiga pessoal da família deles. A justiça humana falha diante das atrocidades humanas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o texto diz: não se alegre o ímpio na sua força, por quê? Porque no final de tudo ele não prevalecerá. A justiça de Deus virá e vai julgar grandes e pequenos, homens e mulheres, ricos e pobres. Ninguém pode fugir da ira de Deus. Ninguém pode fugir da justiça de Deus. Nem aqueles que são poderosos, nem aqueles que são miseráveis. Você não vai para o inferno porque você é pobre, e você não vai para o céu porque você é rico, ou vice-versa. As pessoas terão uma vida de justiça se aceitarem a salvação deste Messias Salvador, presente aqui no Salmo 21. Verso 12. Que pretendam o mal contra ti, façam planos, nada conseguirão. Pois tu os porás de costas, visarás sua face com teu arco. Levanta-te com tua força, Yahvé. Nós vamos cantar e tocar ao teu poder. O salmo, então, finaliza com Davi tendo a plena certeza que, no final de tudo, ele se alegrará com festas, cânticos e adoração a Deus. No final, a adoração e o louvor continuará no lábio daquelas pessoas que são justas.